Olá, amigos e amigas, aqui estou novamente para trazer mais um vídeo, Aprendendo com Jesus. Agradeço a Deus essa feliz e bendita oportunidade de mais uma vez trazermos as mensagens de paz, de esperança, de alegria e de fé que Jesus nos legou. Aprendendo com Jesus. Um aprendiz é aquele que ainda está aprendendo, que está estudando, que está em processo de formação, de aprendizagem. Aprendizagem refere-se a uma denominação geral dada a mudanças permanentes de comportamento, como resultado de perseverar em todos os momentos da vida. A vida é um processo de gradativa aprendizagem, em muitos aspectos. Moralmente falando, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu só aprendo fazendo. Isso que é importante que a gente entenda, né? Nada se aprende só de ouvir passivamente. Aprende-se matemática, por exemplo, buscando solucionar os mais diversos e intrincados exercícios desta matéria, que não é fácil, não é simples. Do mesmo modo, aprende-se uma virtude praticando-a, vivenciando-a no dia a dia. O Espírito André Luiz nos traz uma lição extraordinária, dizendo que precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Se só se aprende praticando, vivenciando, é preciso também demonstrar aproveitamento disso que você está aprendendo, porque senão de pouca valia isso vai ter. Então não basta saber apenas intelectualmente. As informações aprendidas necessitam determinar o comportamento, porque são as nossas atitudes que demonstram o que verdadeiramente já conseguimos assimilar dos conteúdos de aprendizagem a que nos submetemos ou pelos quais optamos adquirir. Jesus iniciou sua peregrinação entre nós com a mais pura e sublime demonstração de moral evangélica, como jamais até então alguém havia feito. Jesus renovou a concepção do homem sobre o mundo, sobre a vida, sobre a finalidade da existência. Por que nós estamos aqui? Nos falou das incontáveis moradas que ele nos havia afirmado que existiam na casa do Pai, de Deus. Estava falando ele da grandeza incomensurável e infinita do universo. Jesus veio ensinar, mas exemplificar, praticar o amor e o respeito aos homens e torná-los irmãos, para fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os corações uma solidariedade comum, que essa atitude há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam, e impulsionar a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que há de se cumprir. Então esses espíritos superiores que vão habitar a terra, somos nós mesmos, que iremos nos tornar, com as mudanças, com o aprendizado, espíritos melhores. O Espiritismo representa importante ferramenta para alavancar entre os homens as determinações das leis de Deus, para fazer que a humanidade avance e avance mais depressa. É muito urgente empreender os esforços possíveis para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E para que isso aconteça, a participação de todos nós, claro, é imprescindível. Deus conta conosco. Quantas vezes nós vemos na internet as pessoas apresentando o planeta Terra sem o ser humano? Ele seria o planeta Terra, da mesma forma como ele é hoje, mais bem conservado, provavelmente. Mas o planeta Terra ele foi criado para nós, os espíritos, os seres humanos. E nós, se estamos estragando nesse momento, nós vamos consertá-lo. E Deus sabe disso.
Por isso ele nos dá mais uma reencarnação, e outra, e outra, e outra, e assim sucessivamente. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento, aí que está, vai se efetuar sem luta, pois, sem sombra de dúvidas, qualquer nova proposta para atingir a maturidade suportará abalos e discussões, até atingir o ponto ideal para uma salutar, saudável convivência. É necessário entender o quanto antes as lições de Jesus. É necessário aprender com Jesus, tão bem exemplificada em cada uma das suas atitudes, para conosco, seus irmãos, onde ele mostrava a todos que somos filhos do mesmo Pai, de Deus. Portanto, nós somos irmãos. Jesus é nosso irmão, melhor do que nós, porque assim o tornou. Não porque foi criado melhor do que nós. Ele foi criado igualzinho nós somos criados. Parece difícil até a gente entender isso, mas ele foi criado como nós somos criados. Assim, cada indivíduo, como cada aprendiz do Evangelho, deve esforçar-se para brotar do seu coração caridade, amor ao próximo, a fim de que seja possível estabelecer uma solidariedade fundamentada em uma moral que será capaz de transformar a mentalidade dos habitantes do planeta Terra. Não é uma tarefa simples, mas é possível de ser realizada. Contribuindo com isso, nós temos o progresso científico, que veio facilitar essa realização, desde a abolição, por exemplo, da escravidão, do homem pelo próprio homem. Ainda existe, de certo modo, mas vem diminuindo gradativamente. Através das leis trabalhistas, através do respeito aos direitos sociais de todas as pessoas. Hoje a gente vive momentos delicados, né? De muita cisânia, muita briga entre grupos, né? Somos todos irmãos, independente de onde nascemos, independente da pele que temos, das nossas escolhas morais, sexuais, somos todos iguais. Mas há uma briga tão grande, em virtude disso, que nós acabamos perdendo o foco do que é o essencial, que é que cada um cumpra a sua parte. O avanço tecnológico no campo de comunicações, coroado em nossos dias pela internet, num ano tão atípico como esse que nós estamos vivendo, a internet tem permitido com que a gente chegue a todos os lugares. Além disso, há uma série de outras medidas estabelecidas para o bem-estar que estão sendo desfrutadas pelo indivíduo na sociedade de hoje. Mas apesar de todo esse avanço das ciências nos campos do conhecimento humano, os homens ainda se encontram às voltas com a miséria moral, representada pela falta de respeito aos seus próprios direitos, despojados de esperança, de paz, vivenciando dias de incerteza e infelicidade de toda ordem. Muitos estão estressados, depressivos, à beira da loucura, do suicídio, descobrindo com tristeza que a ciência da Terra, por ora, não dispõe de recursos para acabar em definitivo com seus infortúnios. Porque não é a ciência que vai acabar com os infortúnios, são as nossas mudanças, as nossas atitudes. O movimento espírita, mais compreendido, ele vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para que as ideias de justiça e renovação, constantes nos ditames ou nos ditados, nos ensinamentos espíritas, sejam aceitas, para que nós entendamos que nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito vivendo num corpo físico. É que essas ideias que a doutrina espírita nos traz compreendem a tudo o que há de divino em nós e que estamos preparados para uma semeadura mais fecunda. E como tudo se encadeia sob a direção de Deus, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos em todos os confins do planeta Terra. Uns e outros se reunirão para se entenderem e amarem, para destruir as injustiças,
todas as causas da desinteligência entre os povos, urgente se faz que a humanidade, aprendendo com Jesus, compreenda definitivamente que só com o Evangelho de Jesus no coração e nas nossas ações poderá o homem encontrar consolação e esclarecimento para suas dores, para suas desditas. Foi Jesus quem, reunindo a multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade, proclamando as bem-aventuranças eternas e prometeu que estaria sempre entre nós, conosco. E nós, espíritas, entendemos ser Jesus o governador espiritual do planeta Terra. Ser um aprendiz do Evangelho, aprender com Jesus, é praticar o bem, indo além das ações sociais. É praticar a justiça. Justiça é fazer o que é correto em qualquer situação, independente se estão nos olhando ou não. Para quem decide praticar o bem, não existe espaço para corrupção, de que tamanho for ela. Por isso que as lições de Jesus são atemporais, são para todas as épocas. E somente aprendendo, e acima de tudo, praticando os ensinamentos de Jesus, do amor a Deus e amor ao próximo, que iremos transformar o nosso planeta num planeta melhor. Se nós não dermos conta disso, nós teremos que mudar de planeta, para que aqueles que conseguiram mudar permaneçam nesse planeta. Mas se nós, muitos de nós, não conseguindo, irão para um planeta igual ao que nós temos hoje. E todos nós sonhamos num planeta melhor. Mas esse planeta melhor, ele necessita ser construído a partir da nossa mudança, da nossa transformação. Pensemos nisso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.